Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou feliz de estar aqui mais uma vez para poder dividir aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Algumas pessoas já estavam sentindo falta, que eu estive um pouquinho ausente, mas é a correria mesmo do dia a dia, são os compromissos, os trabalhos. Mas Deus ele me deu essa oportunidade hoje e eu quero dividir com vocês nesse vídeo uma experiência que eu tive há mais ou menos um mês atrás, que eu acordei assim cansada, tem dia que parece que o fardo ele tá um pouco mais pesado, e eu pedi ao Senhor uma palavra, mas o Senhor ele me deu um louvor, aquele louvor assim: se o trovão e o mar se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei, sob as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. E ali no momento em que eu comecei a cantar este hino, Deus ele já renovou as minhas forças e eu me lembrei que o Senhor ele nos compara na palavra dele como as águias. E eu comecei a meditar nas águias, na força que ela tem. E ali o Senhor ele foi renovando as minhas forças, foi me agraciando com a presença dele. E ali eu já me levantei daquela oração totalmente renovada e capacitada. E eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, muito alegre com Deus. E logo à tarde eu tive uma experiência que uma amiga ela me pediu, que eu lhe desse uma palavra. Eu pude compartilhar com ela a mesma palavra que o Senhor tinha me dado pela manhã. E ali eu pude contemplar, como que Deus ele trabalha, como que Deus ele faz, porque muitas das vezes a gente passa por situações para que a gente possa, superar, descobrir mais de Deus, descobrir mais daquilo que Deus tem para nós, e a gente pode dividir com outra pessoa aquilo que a gente aprendeu, aquilo que foi bom para nós. E eu quero deixar com vocês o áudio que eu mandei para ela. Quero compartilhar com vocês essa palavra e eu espero muito que Deus também fale ao seu coração e renove as suas forças e te capacite, te estruture para que você possa também vencer. Amém? Então a gente só pode dar aquilo que a gente tem, E hoje de manhã a minha oração ela foi da seguinte forma. Comecei a pedir a Deus força, que eu estava achando que estava difícil. Tem dias, que parece que o fardo ele fica mais pesado. Parece que a gente não dá conta de carregar aquilo que está sobre os nossos ombros. E o Senhor ele nos diz que aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, vai até a Ele, porque Ele há de aliviar. E aí quando eu comecei a orar, falando com Deus para poder me dar uma palavra, para poder me dar força, porque eu não estava suportando, aí Ele me deu esse louvor. E quando eu comecei a cantar esse hino, eu comecei a entender o propósito que Deus ele tem nas nossas vidas, a importância de nós irmos até a Deus, porque aqui em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A palavra do Senhor ela nos diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são comparados às águias. A águia, ela é uma ave que ela tem uma visão muito apurada, ela vê muito longe, ela consegue enxergar além do que as outras aves enxergam. E parece que quando está aquela tempestade muito forte, ela sobe porque ela voa muito, muito, muito alto, mais alto do que as outras aves, e ela voa acima da tempestade. Ela começa a desfrutar de algo que as outras aves não têm condições de desfrutar, que é esse privilégio, esse poder de ir acima da tempestade. Então, muitas das vezes a gente está com um fardo tão pesado, a gente está achando tão difícil as coisas, Por quê? Porque a gente está agindo como uma ave normal. Mas o Senhor ele nos compara com uma águia. E a tempestade que muitas das vezes nos deixa afligidos, sufocados, parece que as nossas forças estão se esvaindo, a gente vai se enfraquecendo, aquilo que está tão pesado, muitas das vezes
são as nossas asas que estão nas nossas costas, e a gente está carregando as nossas asas nas nossas costas. Mas as nossas asas, esse poder, esse privilégio que Deus nos deu como filhos dele, nos capacita para poder a gente ir além, acima da tempestade. E o Senhor, Ele quer isso de nós. E depois que eu cantei esse louvor, eu senti as minhas forças renovadas, eu me senti, mais capaz para poder enfrentar as dificuldades, e aquilo que estava me afligindo tanto, eu comecei a olhar de cima para baixo, porque eu estava já acima daqueles problemas. E quando a gente tem esse poder de confiar no Senhor, essa capacidade de esperar, de confiar no Senhor, esse poder, essa autoridade que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, e ainda nos compara com uma águia, e a gente consegue subir, e além da tempestade, a gente começa a olhar a tempestade de cima para baixo. E a palavra do Senhor também nos diz que Davi, ele no Salmo 121, ele disse bem assim: elevo os meus olhos para os montes. Os montes são as dificuldades que estão acima de nós. Aí ele começou a se perguntar: de onde me virá o socorro? Quando a gente está olhando para o problema, para a dificuldade, a gente não consegue encontrar saída, e a gente só se questiona e fica, Senhor, como que eu vou conseguir? Onde me virá o socorro? E aí no versículo 2 ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Nós sabemos que Deus, ele está além dos montes, acima dos problemas, acima das dificuldades. Nosso Deus é muito grande. E aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Ele criou todas as coisas e Ele tem a solução para a minha vida. Então quando a gente tira o nosso foco da tempestade, quando a gente tira o nosso foco, o nosso olhar dos problemas, dos montes, a gente começa a viver algo sobrenatural, de um Deus que está acima da tempestade, acima dos montes. E essa mesma palavra eu quero dividir com você. Eu acredito que Deus, muitas das vezes, Ele nos permite passar por situações. Não foi em vão a minha oração hoje de manhã, não foi em vão a palavra que eu recebi. Eu acredito e espero que Deus também fale com você através dessa palavra. Então, muitas das vezes, eu estava meditando, mais à tarde, quando eu estava me sentindo muito melhor. E aí eu comecei a meditar: Senhor, às vezes a gente passa por certas situações para que a gente possa ter, o que falar com outra pessoa quando ela estiver vivendo algo parecido. A tristeza, muitas das vezes, ela nos traz empatia com as pessoas, porque quando a gente sente tristeza, a gente sente dor, a gente sente, não tem o nosso lado humano falando. E a gente começa a entender que as pessoas, elas necessitam de força, elas necessitam de ajuda, da mesma forma que a gente também precisa, e a gente consegue ser mais empático, a gente consegue se colocar mais no lugar do outro. Então eu acredito muito que Deus, ele tem algo muito grande para a sua vida, Sabrina. Deus, ele tem um chamado muito profundo na sua vida, e tudo que você está passando é experiência. Confia no Senhor. O seu chamado é esse: confia no Senhor, espera no Senhor, porque Deus, ele já te capacitou para poder ficar acima da tempestade. Use as suas asas de águia e voe acima da tempestade. E não olhe a tempestade de baixo para cima, mas olhe ela de cima para baixo, e você verá que o seu Deus é muito maior do que qualquer dificuldade. Ele já te capacitou com esse poder para poder você viver o sobrenatural dele. Amém? Obrigada pela sua atenção de hoje, o carinho de sempre. Um grande beijo no seu coração. Fique na paz, fique com Deus, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!